Fala apostadores, tudo bem com vocês? Canal Dia de Green chegando com os palpites do canal para esta sexta-feira, dia 14 de abril de 2023. Nesta sexta-feira, 14 de abril, a Lazio, atual vice-líder do campeonato italiano, enfrenta o Spezia, equipe que está no limite da zona de rebaixamento da competição, em jogo válido pela 30ª rodada da temporada 2022-2023 da Série A. A partida acontece no estádio Alberto Pico, em La Spezia, e tem início às 15h45, horário de Brasília. O Spezia comemorou o empate em 1-1 contra a Fiorentina no último sábado, 8 de abril, como se fosse uma vitória, uma vez que interrompeu uma sequência de 9 vitórias consecutivas da equipe adversária. Embora tenha saído em desvantagem no jogo com um gol contra de Wisniewski, o time reagiu rapidamente e empatou 7 minutos depois com um gol de Nola, que contou com assistência de Dragowski. Para manter o resultado, o Spezia recorreu a faltas e atitudes antiesportivas, o que resultou em 7 cartões amarelos para a equipe. Com o empate, o Spezia alcançou 26 pontos, 5 vitórias, 11 empates e 13 derrotas, mantendo-se na 17ª posição na tabela de classificação do campeonato italiano, o primeiro posto fora da zona de rebaixamento. No entanto, sua vantagem em relação ao Verona, 18º colocado e primeiro time na região da degola, diminuiu para 4 pontos após a vitória do Verona por 2-1 sobre o Sassuolo. Como mandante, o desempenho do Spezia é um pouco melhor, ocupando a 16ª posição no ranking dos donos da casa da Série A. Com 17 pontos ganhos em 45 disputados, 3 vitórias, 8 empates e 4 derrotas, marcando 16 gols e sofrendo 21. Por sua vez, a Lazio vem embalada por 3 vitórias consecutivas, todas obtidas no campeonato italiano, desde que passou a dedicar-se exclusivamente à competição. Em seu último jogo no sábado, 8 de abril, a equipe venceu a Juventus por 2-1, após superar o Monza por 2-0 em jogo fora de casa. A Lazio ocupa a 2ª posição na tabela de classificação com 58 pontos, 17 vitórias, 7 empates e 5 derrotas, 16 pontos abaixo do líder Napoli. A Lazio tem como meta permanecer no G4 e garantir um lugar na próxima edição da Champions League, estando 7 pontos à frente da Internazionale, primeira equipe fora do bloco. Como visitante, a Lazio mantém o mesmo padrão de pontuação, sendo a 2ª colocada no ranking desse quesito da Série A. Com 28 pontos ganhos em 42 disputados, 8 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, marcando 21 gols e sofrendo 7. Apesar de não fazer exibições deslumbrantes, a Lazio tem sido eficiente em suas partidas e é favorita para vencer o confronto contra o Spezia nesta sexta-feira. O palpite indicado no mercado é de vitória da Lazio. Nesta sexta-feira, 14 de abril, a Bundesliga escolheu o jogo entre Schalke e Hertha Berlim para abrir a 28ª rodada da temporada 2022-2023. Ambos os times estão lutando para escapar do rebaixamento, ocupando as últimas 2 posições na tabela do campeonato alemão. A partida acontecerá na Veltins-Arena, em Gelsenkirchen, com início às 15h30, horário de Brasília. O Schalke conseguiu uma sequência de 8 jogos sem perder, mas as vitórias foram escassas com apenas 2 e 6 empates. Porém, a série foi quebrada pelo Bayer Leverkusen, que venceu por 3-0 na Veltins-Arena. No último domingo, 9 de abril, o Schalke perdeu por 2-0 para o Hoffenheim, um adversário direto na luta contra o rebaixamento. Com 21 pontos na tabela, o Schalke está na 18ª posição e a 5 pontos de distância do primeiro clube fora da zona de rebaixamento, o Bochum. O desempenho do time como mandante também não é bom, com apenas 13 pontos em 42 disputados na Veltins-Arena. Já o Hertha Berlim perdeu para o Leipzig por 1-0 em casa na última rodada, ampliando sua sequência sem vitórias para 5 jogos, com 3 derrotas e 2 empates no período. Com 22 pontos na tabela, o time está na 17ª posição e 1 ponto atrás do Stuttgart, primeiro time na zona de rebaixamento. O prognóstico para a partida entre Schalke e Hertha Berlim é de pouca confiança nos times e pode ser um jogo decisivo para ambos. O palpite indicado no mercado é de gols, com mais de 2,5 gols na partida. O Toulouse entra em campo nesta sexta-feira, 14 de abril, contando os dias para a decisão do título da Copa da França.
O jogo será contra o Lyon e marcará o início da 30ª rodada do Campeonato Francês edição 2022-2023, no Estádio Municipal em Toulouse. O Toulouse, fundado há 86 anos, conquistou a Copa da França em 1956-1957 e agora tem a chance de repetir o feito ao enfrentar o Nantes no dia 29 no Stade de France. Toda a equipe está focada na decisão, o que transformou os jogos do campeonato francês em uma plataforma de treinamento para o confronto. O Toulouse venceu o Montpellier por 2-1 em seu último jogo no domingo, 9 de abril, e subiu para a 12ª posição na tabela de classificação do campeonato francês. O Lyon, por sua vez, foi eliminado pelo Nantes nas semifinais da Copa da França e busca uma arrancada na reta final do campeonato para evitar ficar 2 anos sem disputar um torneio internacional. O time conquistou uma vitória importante em casa contra o Rennes, um adversário direto, por 3-1. Atualmente na 7ª posição na tabela de classificação, está 5 pontos abaixo do Lille, 5º colocado. Como visitante, o desempenho do Lyon é ligeiramente inferior, tendo conquistado 21 pontos em 45 disputados. O prognóstico indicado no mercado para o confronto desta sexta-feira é que ambas as equipes marcam. No dia 14 de abril de 2023, na sexta-feira, acontecerá mais um jogo do campeonato da Superliga da Turquia entre Antalyaspor e Alanyaspor. A média de gols da competição aumentou em relação à temporada anterior, agora sendo de 2,97 gols por jogo. O Antalyaspor empatou sua última partida com o Konyaspor, enquanto o Alanyaspor venceu o Hatayspor por 3-0. Na última vez que se enfrentaram, em 14 de outubro de 2022, o Alanyaspor venceu por 3-2. O Antalyaspor está em 13º lugar com 29 pontos, enquanto o Alanyaspor está em 10º lugar, com 32 pontos. A equipe da casa costuma ter melhor desempenho como mandante, tendo vencido 6 vezes em casa, em comparação com apenas 2 vitórias fora. O atacante Aguirre é o principal nome do Antalyaspor, com 13 gols na competição, sendo um deles marcado através de um pênalti. O Alanyaspor, por outro lado, é mais ofensivo do que o Antalyaspor e tem uma média de posse de bola de 56,31% quando joga fora de casa. O palpite para esta partida é acima de 2,5 gols. Esses foram os palpites para esta sexta-feira. Não esqueça de apoiar este canal deixando seu like. Peço que se inscreva no canal e compartilhem, isso ajuda o canal a crescer e chegar mais apostadores e seguidores.